Glória a Deus. Deus tem feito coisas tremendas e poderosas no nosso meio. Eu quero convidar você a fazer parte daquilo que Ele está fazendo. O Senhor tem feito coisas incríveis e a nossa oração tem sido: Deus, não nos deixe de fora. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo em Belo Horizonte. Não nos deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo no estado e nem na nação. Que você possa se envolver cada vez mais. Quinta-feira agora, nós teremos um culto de gratidão a Deus pela vida dos servos. E você é convidado para estar aqui com a gente. Nós queremos honrar a vida daqueles que trabalham de segunda a segunda, de domingo a domingo, limpando o banco, cuidando do banheiro, cuidando da recepção da igreja, tudo para que você possa chegar e ser bem recebido, para que você possa chegar e cultuar a Deus junto com a sua família. É o mínimo que nós podemos fazer por aqueles que têm nos servido, honrar a vida deles. E mesmo que você não é um servo, mesmo que você ainda não esteja servindo, vem para você poder honrar aqueles que fazem, para que você possa receber o Evangelho, receber a palavra, sem nenhuma interferência e sem nada que possa atrapalhar. Amém? Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 2, verso 1. João capítulo 2, verso 1. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o milagre que Jesus fez em uma boda de casamento. Nós vamos falar sobre o poder de Jesus expresso na vida dos seus. João capítulo 2, verso 1, quem achou diz: achei. Quem não achou diz: espera aí. O texto também está projetado na tela. Diz assim: no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para aquele casamento. Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco de modo sobrenatural. Abra os nossos olhos para contemplar aquilo que não é da carne, mas vem do Espírito. Abra os nossos ouvidos para reconhecer a Tua voz no meio de tantas vozes. E quebranta o nosso coração para que ele esteja sensível àquilo que o Senhor deseja fazer, àquilo que o Senhor quer falar, Pai. Que o nosso coração nessa noite seja terreno fértil para essa semente que será lançada. Que nós possamos nesse momento honrar ao Senhor com a nossa atenção, honrar ao Senhor com a nossa devoção, preparando o ambiente para que milagres possam acontecer. E Deus, da mesma forma que o Senhor através do Teu Filho fez um milagre naquela boda, eu peço ao Senhor que faça um milagre aqui na vida de cada família representada. Que seja uma noite de restauração, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de salvação, que seja uma noite de recomeço. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém. Permaneça com a sua Bíblia aberta no capítulo 2 de João, e se você pode, pegue aí o seu bloquinho de anotações, pegue a sua caneta e absorva de fato tudo aquilo que Deus vai falar ao seu coração, principalmente aquilo que o Espírito Santo vai ministrar ao seu coração, para que você possa retomar isso ao longo da semana, para que você não esqueça e principalmente para que isso se torne uma verdade latente na sua vida. A primeira coisa que eu aprendo é que a presença de Jesus aqui não é garantia de uma vida sem problemas. A presença de Jesus é uma garantia de que teremos problemas, sim, mas teremos a solução, teremos a possibilidade de solucioná-los. A gente vê isso em João 2,2, porque Jesus estava naquele casamento. Jesus e os seus discípulos estavam ali, e mesmo assim houve um problema, e mesmo assim aconteceu algo que a família não estava esperando. Às vezes, por sermos cristãos, nós pensamos que estamos isentos das dificuldades, estamos isentos das tribulações, estamos isentos dos males, mas a Bíblia diz que não. A tempestade vem para o ímpio, a tempestade vem para o justo, ela vem para o cristão, ela vem para o não cristão. A grande diferença é que aqueles que têm Jesus, eles estão fincados na rocha. Então o vento pode soprar, a onda pode bater, mas aquele casamento não vai desmoronar. Aquela família não vai padecer, porque ela está afincada na rocha. Essa é a diferença daqueles que têm Cristo, daqueles que não têm. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Como foi falado aqui pela Daiane, quem vê palco não vê bastidor. Às vezes a gente se olha num domingo como este, todo mundo arrumado, bem vestido, cheiroso, e a gente pensa que são famílias perfeitas, são famílias sem problemas, são famílias extremamente espirituais, mas a verdade é que todos nós
Somos pecadores lutando contra o pecado. Somos pecadores buscando a santificação. Somos homens e mulheres falhos buscando esse aperfeiçoamento em Cristo, tentando nos tornar cada dia mais a sua imagem e a sua semelhança. Então o que você precisa entender é que mesmo você aceitando Jesus, mesmo você convidando Jesus para a sua casa, para o seu casamento, você permanece suscetível aos problemas da vida, porque você está no mundo, em um mundo caído, em um mundo falho. Você permanece pecador, você ainda toma decisões ruins, você ainda age por impulso, você ainda é influenciado por outras pessoas. Então sim, você vai passar por problemas. Mas a garantia que você tem é que todos os problemas que você enfrentar, você tem Jesus Cristo para te ajudar a resolver. Quando eu olho para Pedro naquele episódio em que ele caminhou sobre as águas, eu aprendo uma lição muito importante. Era por volta das 3 da manhã e era uma tempestade muito agressiva. Alguns comentaristas dizem que ali havia ondas de 2 a 3 metros de altura. Jesus não silencia a tempestade para convidar Pedro a andar por sobre as águas. A verdade é que Pedro caminha sobre a tempestade, Pedro caminha por sobre as ondas, e isso tem muito a ver com o que Jesus faz nas nossas vidas. Nós com Cristo caminhamos independente da tempestade, nós com Cristo caminhamos independente da dificuldade, nós não ficamos parados, nós avançamos cada vez mais por causa de Cristo nas nossas vidas. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Mesmo que você esteja hoje enfrentando um problema, você tem Cristo para te ajudar a resolver. E com Cristo nenhum problema, Ele não tem solução. Nenhum problema é impossível. Com Cristo há resposta para todas as perguntas. Há poder para todas as áreas da sua vida. Há autoridade para mudar todas as coisas. Com Cristo tudo é possível. A segunda verdade é: tenha sempre amigos espirituais para interceder por você. João capítulo 2, verso 3, o texto diz assim: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Imagina se aquele casal, imagina se aquela família não tivesse amigos espirituais. Imagina se eles fossem um casal de difícil relacionamento, de difícil convivência, e eles não tivessem pessoas que de fato estariam interessados no bem-estar deles. Imagina se naquele casamento, ao invés de ter verdadeiros amigos, tivesse apenas pessoas interessadas em tirar proveito e desfrutar da situação. Não ter mais vinho seria motivo de chacota, não ter mais vinho seria motivo de riso, de humilhação. Mas ao contrário disso, eles tinham amigos espirituais, pessoas que estavam ali, não por causa do salgadinho, não por causa da bebida, não por causa da festa, mas que estavam interessados de fato no crescimento daquele casal. Sabe, nós precisamos nos cercar de pessoas que querem o nosso bem, não de pessoas que querem o nosso conforto momentâneo, estático, não, pessoas que estão interessadas verdadeiramente na nossa eternidade, pessoas que têm um compromisso com a nossa santidade, pessoas que têm um compromisso com a nossa espiritualidade, porque no momento de dificuldade como esse, essas pessoas não vão rir de você, essas pessoas não vão fazer chacota com o seu nome, essas pessoas não vão zombar de você, pelo contrário, no momento da luta e da dificuldade, são os amigos espirituais que vão estender a mão para você. Na hora da luta e da dificuldade, enquanto você está ali tentando sobreviver, são os amigos espirituais que vão interceder por você, quando talvez você nem consiga fazer. Assim como Maria vai interceder a Jesus, dizendo: olha, o vinho acabou, você precisa fazer alguma coisa. Quem são os seus amigos espirituais? Eu não estou falando de colegas de trabalho, eu não estou falando de colegas de faculdade, colegas de academia, eu não estou falando de pessoas que você conhece há 10 anos, pessoas que você convive há 20 anos, não. Eu estou falando de amigos espirituais. Eu estou falando de pessoas que você pode ligar a qualquer momento do dia, a qualquer momento da noite. Quem são as pessoas que podem socorrer você, mesmo quando você não tem mais nada a oferecer? Quem são os teus amigos espirituais? Porque tem pessoas que a gente chama de amigo, que estão conosco na época da bonança, pessoas que chamamos de amigo, que estão conosco na época da fartura, mas vem o período da crise, da escassez, e todo mundo some. O problema é que muitas vezes nós preferimos esse tipo de pessoa, esse tipo de gente, do que aqueles que de fato estão ali do nosso lado.
nos exortando, nos corrigindo, apontando o caminho, chamando a nossa atenção. Querido, ter conversas difíceis é muito difícil. Ter conversas difíceis gasta muita energia, portanto, toda vez que alguém se dedica a conversar com você sobre algo que é difícil, valorize o esforço dela. Porque antes de chegar aquele momento, ela orou, ela jejuou, ela pensou 2, 3, 4, 5 vezes antes de te procurar. Mas são essas pessoas que estão interessadas em você. São essas pessoas que estão compromissadas com você e no momento da dificuldade vão interceder ao Pai. Mesmo que estejam distantes geograficamente, elas estarão lá de joelhos, conectadas a você no mundo espiritual, intercedendo pelo seu casamento, intercedendo pela sua família, intercedendo pela sua casa. A terceira coisa que eu vejo nesse texto é que nós temos que ter a disposição de obedecer, mesmo que Jesus não tenha falado nada ainda. Sabe, se você está com um problema nessa noite, se você está passando por uma crise, se você está passando por uma dificuldade, antes de você orar ao Pai pedindo ajuda, antes de você falar, Jesus, intervém na minha vida e na minha história, você tem que estar disposto a obedecer a palavra de Deus. Não adianta você orar, não adianta você pedir ajuda, não adianta você interceder se você quer permanecer com o coração duro. Se você quer permanecer no tempo da ignorância, se você quer permanecer estático, sem se mover, sem agir, não. Sabe por quê? Porque Deus faz o que você não pode fazer, mas aquilo que você pode está nas suas mãos. Deus vai fazer aquilo que é impossível para você, mas aquilo que é possível para você, você tem que fazer. João 2,5, o texto diz assim: a sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Será que você está disposto hoje a fazer tudo o que Jesus mandar? Será que você está disposto hoje a se humilhar? Será que você está disposto hoje a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a renunciar aos seus prazeres carnais, a renunciar aquilo que para você até esse exato momento era uma prioridade? Será que você está disposto? Porque os servos, eles pegaram as talhas, eles pegaram os potes, mesmo sem entender o que Jesus ia fazer. Eles obedeceram mesmo que eles não tivessem a compreensão exata daquilo que Jesus ia fazer. Querido, obediência é você ter a disposição de fazer mesmo que você não entenda. Obediência é você ter a disposição para fazer mesmo que você não concorde. Se você concorda, é conveniência. Aquilo que Deus nos pede, muitas vezes nós não vamos entender e nem concordar, mas porque é Ele que está falando, nós temos que obedecer. Nenhuma gota caiu do céu enquanto Noé estava construindo a arca. Não fazia sentido, mas ele obedeceu. Nenhuma rachadura apareceu nos muros de Jericó enquanto o povo estava ali dando voltas. Na sexta volta não tinha nenhuma trinca, não tinha nenhuma rachadura, parecia que não ia acontecer, mas o povo permaneceu em obediência. Nenhuma lepra saiu do corpo de Naamã até o sexto mergulho, nada tinha acontecido, mas ele permaneceu em obediência. A sua obediência a Deus pode ser que não está dando resultado hoje, mas permaneça obedecendo. Até o sexto mergulho não fez diferença nenhuma. Até a sexta volta no muro de Jericó não fez diferença nenhuma. Talvez você está dizendo assim no seu coração, mas eu estou obedecendo a palavra de Deus, eu não estou vendo nada acontecer. É porque não chegou a hora certa ainda. Continue obedecendo. Você não sabe se vai ser na quinta, você não sabe se vai ser na sexta, e nem na sétima volta, mas no tempo de Deus vai acontecer. E vai acontecer para quem? Para quem permaneceu em obediência. Porque na Bíblia há promessas que são condicionais e há promessas que são incondicionais. As incondicionais vão acontecer independente de você, mas as promessas condicionais não. Para que as promessas condicionais aconteçam, você precisa participar, você precisa se posicionar, você precisa fazer algo para ativar aquela promessa na sua vida. Um exemplo: honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra e você viva bem. É uma promessa condicional. Honre ao Senhor com os teus bens, teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Uma promessa condicional. O que é que o Senhor quer fazer na sua vida e não está acontecendo por desobediência? Apenas obedeça. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o milagre que Jesus irá fazer não é fora, mas é dentro de você.
O milagre que Jesus quer fazer nessa noite não é no mundo exterior, é no seu mundo interior. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para a purificação cerimonial. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Querido, eu quero que você entenda uma coisa. Esses potes eram usados para uma purificação externa, dos pés provavelmente. Mas Jesus vai usar esse mesmo pote para trazer uma purificação interna. Às vezes você veio aqui dizendo assim: Deus, faz uma restauração no meu casamento, sabe, maqueia o meu casamento, muda o meu cônjuge, muda a maneira como nós nos falamos, a maneira como nós nos relacionamos. Mas o verdadeiro milagre que Jesus quer fazer não é no mundo exterior, é no mundo interior, é no seu coração. Porque a água era usada para a purificação do corpo de modo externo, mas o suco de uva e o vinho, que representa o sangue, era uma tipificação de uma purificação interna que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Não há um casamento transformado se não houver pessoas transformadas. Não há um casamento espiritual se não houver pessoas espirituais. Jesus quer transformar o seu coração antes de transformar a sua relação. Jesus quer transformar a sua mentalidade antes de transformar a sua casa. O milagre que Jesus quer fazer tem a ver com você. A quinta coisa que eu aprendo aqui é que o que Jesus quer fazer, ou o que Jesus irá fazer, é muito melhor do que tudo que você já fez até agora. Pensa em tudo de bom que você já fez. Pensa em tudo de bom que você já falou. Pensa em tudo de bom que você já proporcionou para o seu cônjuge. Pensa em tudo de bom que você já fez para as próximas gerações. O que Jesus irá fazer supera tudo isso. Olha o que o texto diz no versículo 9 e 10. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde esta viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados, depois que eles já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você não, você guardou o melhor para o final. Você guardou o melhor para o final. O vinho novo, gente, é melhor do que o vinho velho. Aquilo que o Jesus quer fazer nas nossas vidas é melhor do que tudo que nós já fizemos até agora. Sabe, o que Jesus está dizendo aqui é que o vinho velho, ele tipificava a salvação pelas obras. O vinho velho, ele tipificava um tipo de salvação que era vista como meritocracia. Eu faço, então eu vou receber. Era aquilo que os fariseus estavam vivendo naquele tempo. Mas Jesus vem para nos oferecer o vinho novo, dizendo: olha, não é mais por mérito de vocês, é por graça e misericórdia que vocês são salvos. Não tem a ver mais com aquilo que vocês fazem, tem a ver com o que eu fiz entregando o meu filho naquela cruz. Mas olha, a graça de Deus, ela não faz no seu lugar, agora ela te ensina a fazer. Então, porque você é salvo, desenvolva a sua salvação. Porque você é salvo agora, desenvolva a sua santificação. Não fica parado, não fica estático. O que Jesus quer fazer nas nossas vidas supera a tudo aquilo que qualquer pessoa poderia fazer por mim e por você. O vinho do mundo é um vinho de maquiagem. Você toma o vinho do mundo e ele maqueia aquele momento. Você estava triste e durante 10, 15 minutos não fica mais. Você estava angustiado e durante um pequeno tempo você não fica mais. O vinho do mundo, ele maqueia a sua vida. O vinho do mundo, ele anestesia você de uma dor, mas o vinho que Jesus tem para nós não. Ele não maqueia, sabe por quê? Porque nós estávamos espiritualmente mortos. Nós não precisávamos de uma maquiagem, nós precisávamos de alguém que fosse capaz de ressuscitar o nosso espírito e trazer vida a um coração morto. O vinho de Jesus é diferente do vinho do mundo, porque enquanto o vinho do mundo anestesia, o vinho de Jesus cura para todo sempre. Enquanto o vinho que o mundo dá, ele te dá uma falsa sensação de prazer, o vinho que Jesus tem para você, ele te dá a verdadeira alegria. Mas sabe qual é o problema? Muitas vezes nós preferimos o vinho do mundo. Preferimos maquiar o nosso casamento do que experimentar de uma restauração verdadeira e genuína. Preferimos anestesiar a nossa dor do que de fato experimentar a cura.
Preferimos muitas vezes aquela falsa sensação de prazer no final de um dia, do que experimentar, buscar a verdadeira alegria. Isso é uma verdade na sua vida, isso é uma verdade no seu casamento, é uma verdade na sua família, mas nós precisamos entender que nessa noite Jesus tem mais para você. Ele não quer que você fique dependente do vinho do mundo. Ele não quer que você fique viciado nessa anestesia diária. O que Ele tem para você é definitivo. O que Ele tem para você é completo. O que Ele tem para você é pleno. Por isso, se necessário for, abra mão daquilo que o mundo está te oferecendo, para aceitar de Jesus aquilo que Ele tem para você. Ninguém pode ser cheio do Espírito se já está cheio de si mesmo. Você só pode ser cheio quando você decide se esvaziar. E para que o milagre que Jesus quer fazer aconteça na sua vida, é necessário que você tome a decisão de se esvaziar. É necessário que você tome a decisão de abrir mão do seu eu, abrir mão do seu egoísmo, do seu individualismo, para que o Espírito Santo de Deus possa te encher. O fato de Jesus ter feito o milagre nesse casamento nos mostra o quanto Ele está interessado nas nossas dificuldades. Sabe, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele veio para salvar o mundo, mas de repente Ele está numa cerimônia de casamento, de pessoas aleatórias, pessoas dos quais nós não conhecemos, e o fato de Jesus estar ali naquele casamento nos mostra o quanto que Ele está interessado na minha e na sua família. Embora Ele esteja num grande projeto de redenção da humanidade, Ele se faz presente na sua casa, Ele se faz presente na sua vida, Ele está ali com você, carregando você quando você não tem forças para andar, trazendo esperança para você quando você está pronto para desistir. Embora Ele esteja num grande projeto mundial de redenção da humanidade, Ele também está interessado na sua casa e na sua família. Para quem entende de química, as moléculas da água são completamente diferentes das moléculas do vinho. A cor é diferente, o cheiro é diferente, o gosto é diferente. No entanto, Jesus vem para dar sabor ao que não tem sabor. Jesus vem para trazer cor ao que não tem cor. Jesus vem para trazer cheiro ao que não tem cheiro. Isso mostra que não existe uma realidade sequer que Jesus não possa mudar. Se a sua vida está sem cor, Ele pode trazer cor. Se a sua vida está sem gosto, Ele pode trazer gosto. Se a sua vida está sem cheiro, Ele pode trazer cheiro. Se o teu casamento entrou aqui morto e falido, Ele pode trazer vida. Ele tem toda a autoridade sobre toda a criação. Ele sustenta a criação com o poder da sua palavra. Ele diz: mar se acalma, e Ele se acalma. Jesus tem poder sobre todas as coisas. Ele também tem poder e autoridade sobre você. Ele também tem poder e autoridade sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento. A única coisa que você precisa fazer é abrir o seu coração e permitir que Ele haja na sua vida. Sabe aquela expressão da água para o vinho? Está aqui, aconteceu, e pode acontecer de novo na sua vida. Mas sabe quando é que acontece da água para o vinho? Quando Jesus Cristo entra em cena. Pessoas são transformadas da água para o vinho quando Jesus Cristo entra em cena. Porque Jesus não é aquele líder que te faz ser 20% melhor do que você era antes, não. Quando Ele entra na sua vida, a Bíblia diz que Ele faz de você uma nova criatura. Da água para o vinho pode ser o seu casamento hoje, da água para o vinho pode ser a relação com os seus filhos, da água para o vinho pode ser a sua vida financeira, eu não sei, mas qualquer coisa pode ser da água para o vinho, se Jesus intervir, se Jesus declarar uma palavra sobre a sua vida. A sexta coisa que eu aprendo aqui é que o que Jesus faz em você se torna um testemunho poderoso e inspirador. O que Jesus faz em você se torna um testemunho forte, poderoso, inspirador. Olha o que diz João 2, verso 10. Mas você guardou o melhor para o final. Você guardou o melhor para agora. Querido, foi o noivo que guardou o melhor para agora? Foi o noivo que deixou o melhor vinho para depois? Foi o noivo que comprou o melhor para os seus convidados? Não foi. Foi Jesus que fez aquela obra. Mas o legado permaneceu na vida do noivo e da noiva. O que Jesus faz em você, ou o que Jesus quer fazer através de você, é deixar um testemunho inspirador para as próximas gerações. Você acha mesmo que Jesus está satisfeito com o seu casamento como está? Porque talvez o seu casamento como está não inspira ninguém.
Talvez o seu casamento como está, só faz as pessoas quererem desistir de casar. Você acha que isso alegra o coração do nosso Deus? Não. Por isso Ele fez um milagre nesse casamento, para que esse casamento se tornasse uma inspiração, e se tornou, porque o maître diz: você guardou o melhor para agora. Você é muito generoso, você deixou o melhor para o final, mas não tinha sido Ele, foi o próprio Cristo que fez aquilo. O que é que Jesus quer fazer na sua vida hoje, que vai repercutir num legado de inspiração para as próximas gerações? O que é que Jesus pode fazer na sua vida e na sua história, que de alguma maneira será contado, e as pessoas vão dizer: como aquele homem era generoso. E aí você sabe que nunca teve a ver com você, sempre teve a ver com Ele. Aí vão dizer assim: mas aquela mulher era muito sábia no falar. E aí você sabe que não era você, era o Espírito Santo que colocava as palavras nos seus lábios. Como aquele casal era inspirador, e você, como casal, olha e fala assim: meu Deus, como que o meu casamento pode ter inspirado alguém? Era tão comum, era tão normal, era tão corriqueiro. A gente brigamos na frente dos outros, nós discutíamos, não tinha nada de diferente. Mas aí você para pensar: é Jesus que estava fazendo. Sabe por quê? Tudo depende de quem é que está contando a sua história. O inimigo de Davi contava a história dele como se ele fosse apenas o adúltero. Os amigos de Davi contavam a história dele como um grande guerreiro, um rei maravilhoso. E Deus contou a história dele como um homem segundo o seu coração. A história que fica não é a história que os seus inimigos vão contar. A história que fica não é a história que os seus amigos irão contar. A história que fica é a sua história com Deus. É a história que Ele está contando, porque Ele conhece o teu coração. Ele sabe o quanto você lutou, o quanto você tentou. Ele sabe o preço que você pagou. Ele sabe das noites difíceis que você passou orando. Ele sabe da quantidade de jejum que você fez e do quanto você tentou matar o seu próprio corpo para que ele pudesse prevalecer sobre a sua vida. Ele sabe. O teu inimigo não sabe, os teus amigos não sabem, mas Deus conhece o teu coração. Deus sabe. E a história que vai ser contada é a história que Ele está escrevendo a teu respeito. Para que a gente possa refletir e praticar. O que é que acabou na sua vida? Porque naquele casamento acabou o vinho. Acabou o que para você? Será que você sabe colocar o dedo no problema? Acabou o amor? Acabou a amizade? Acabou a cumplicidade? O que foi que acabou? Acabou aquele olhar de respeito, de admiração? Acabou a esperança? Acabou a alegria? O que foi que acabou? Porque Maria chegou lá e disse assim: Jesus, acabou o vinho. E se eu posso ser um amigo espiritual para você, nessa noite, eu vou dizer para Jesus o quê? Acabou o quê? O que que Jesus precisa fazer na sua vida? O que que Jesus precisa fazer no seu casamento? O que Jesus precisa fazer na sua história? O que é? Naquele dia, aquele casal de noivos, eles tinham 6 talhas, 6 potes. O que é que você tem hoje para Jesus usar, para transformar em vinho novo na sua vida? Eles ofereceram as talhas, eles ofereceram os potes, eles tinham a água. O que é que você tem para oferecer e colocar nas mãos de Jesus? Porque como você já aprendeu, tudo depende de que mãos está. Nas mãos certas, tudo pode acontecer. Você está pronto para obedecer aquilo que Jesus vai mandar você fazer? Porque Ele pode falar: então pega isso que você tem e faça isso. E aquilo que Ele vai mandar você fazer, às vezes não tem sentido com a restauração do seu casamento. Às vezes aquilo que Ele está mandando você fazer não faz sentido algum para fortalecer a sua relação conjugal, mas Ele está mandando você fazer. Você está pronto para obedecer? Você entende que a obediência faz com que a água seja transformada em vinho? Se eles não tivessem obedecido, como é que a água poderia se tornar vinho?
Deus faz o que nós não podemos fazer, mas o que nós podemos está nas nossas mãos. Você está pronto para obedecer? Você percebeu que o vinho novo não foi para abençoar o cônjuge? O vinho novo não foi para abençoar o casal? O vinho novo foi para abençoar todos que estavam na festa? Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida não é apenas para você. Aquilo que o Senhor quer te dar nessa noite não é apenas para você, não é para o seu proveito, não é para o seu benefício, é para que muitas e muitas vidas sejam abençoadas através de você. O vinho representa alegria, o vinho representa o contentamento, e o que Jesus quer fazer é usar você para inspirar pessoas, para transformar pessoas, para levar a salvação em novas casas, para que as pessoas desfrutem daquilo que você já tem desfrutado. Naquele dia eles carregaram os potes de pedra cheios de água, de 80 a 120 litros cada um deles. Era pesado, era exaustivo, era cansativo. Não foi fácil, mas eles estavam dispostos a viver o milagre. Hoje você, casal, você tem nas mãos um par de alianças. Essas alianças, elas são símbolos, e a função de todo e qualquer símbolo é apontar para algo maior do que ela. E quando nós olhamos para essa aliança que está nas nossas mãos, nós nos lembramos de Deus, e que Deus tem uma aliança com o seu povo, e que antes de nós fazermos uma aliança um com o outro, Deus primeiro fez uma aliança conosco, e Ele nos ensinou primeiro o poder da aliança, porque Ele diz: nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nada poderá te afastar do meu amor. Nada pode quebrar uma aliança. Para contrato existe distrato, para acordo existe desacordo, mas para aliança não existe desaliança. Ele primeiro estabeleceu uma aliança conosco, Ele primeiro nos ensinou a viver debaixo de uma aliança, para que depois nós pudéssemos ter a condição de estabelecer então com o nosso cônjuge uma aliança no mesmo nível, para que nós pudéssemos honrar essa aliança. Quero convidar você, casal, a se colocar de pé, a pegar a aliança que você tem nas mãos. Quero pedir um microfone a mais aqui, por gentileza. Obrigado. Pegue essa aliança. Não só aqueles que participaram do retiro, mas se tem outros casais aqui que querem viver esse momento também, você também pode viver esse momento, você também pode ficar de pé e participar disso. Talvez você está aqui sozinho, seu cônjuge não está aqui, você também pode orar por ele, para que o Espírito Santo alcance aonde quer que ele esteja. Talvez você ainda não é casado, não é casada, e você também pode orar pelo seu futuro cônjuge, pedindo Deus para preparar ele. Sabe, não desperdice esse momento, não desperdice esse momento. Esse é um momento espiritual que Deus quer usar na sua vida. Pegou a aliança? Eu quero te dar alguns segundos para que você faça junto com o seu cônjuge uma oração. Você ore junto com ele nesse momento.